Ele tá buscando corações sinceros, não pessoas que estão fingindo ser quem não são. Deus te chamou pra ser inteira. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Oi, seja muito bem-vindo ao canal Identity for the Nations. Eu sou a Maria e esse é o primeiro vídeo do ano. E sobre o que nós poderíamos conversar, né? Sobre metas de ano novo, sobre motivação, sobre palavras que Deus tá falando comigo, com você. E eu quero hoje te inspirar através de algo que eu tenho refletido desde ali do dia 31, desde hoje que eu tô gravando esse vídeo dia 2, não sei se eu vou conseguir publicar ainda hoje, mas eu quero falar sobre algumas coisas que eu tenho pensado muito nessa virada de ano, que é sobre ser inteiro, no sentido de ser de verdade, sabe? Pode ter algumas outras interpretações, dependendo do contexto, mas o que eu quero falar é sobre você ser realmente quem é por dentro, você ser quem é por fora. A Bíblia fala que seja o teu sim um sim e o teu não um não. O que passa disso vem do inimigo. Não é baseado nesse texto que eu quero falar, mas é mais ou menos sobre isso. Eu não vou contar exatamente o que aconteceu, pra não me expor, né? Mas eu vou falar sobre algumas coisas que eu refleti muito ontem e que eu vejo que Deus tem falado muito comigo esses dias sobre quem eu tenho sido, né? Nesses últimos anos, nesses últimos tempos, quem eu tenho me tornado. E aconteceu uma coisa ali na virada do ano, enfim, aconteceram várias coisas, mas aconteceu uma coisa específica que há muito tempo eu não fazia. Só que muitas vezes eu sentia vontade e às vezes eu fazia uma coisa que não era correta, que eu sabia que não era correta e muitas vezes eu não fazia por não ser correto, né? Quem é cristão, se você não é cristão, talvez você, né, tipo, se eu falasse, você diria, tá, mas por que isso não é correto? Mas às vezes tem coisas que nós abrimos mão e que nós renunciamos por Jesus, pelo evangelho, ou pela igreja, pela religião, pelo que os outros vão pensar. Enfim, quando eu fiz isso, né, no dia primeiro, eu tava refletindo, tava pensando, e fazia muitos anos, né, que isso não acontecia, e eu comecei a pensar o porquê realmente eu não fazia, sabe? E eu comecei a orar e o Espírito Santo começou a falar comigo também, né? O porquê eu queria fazer ou deixar de fazer algumas coisas, né, em várias áreas da minha vida, o porquê que eu agia de certa forma, o porquê que eu faço algumas coisas na frente dos outros, ou por que eu não faço na frente dos outros, mas que eu faço quando eu tô sozinho, ou alguma coisa assim, e Deus começou a me mostrar que não adianta você pensar, ou você agir, ou deixar de agir, pensando no castigo, ou pensando no que os outros vão pensar, ou por pura religiosidade, né? Mesmo que não tenha sido uma coisa assim, não foi nada grave, né? Não precisa se escandalizar, mas isso me levou a pensar que muitas vezes eu fazia coisas piores, né? Porque não existe pecadinho e pecadão, mas muitas vezes eu fazia coisas piores, só que por ninguém ver, ou porque, sei lá, tipo, não haveria consequências, digamos assim. Muitas vezes eu não me doía tanto quanto aquilo que foi algo que não saiu do meu coração, sabe? Porque o pecado, como a Bíblia fala, primeiro ele tá no coração e depois, né, tipo, você se deixa ser tentado por Satanás, então aquilo desce pro coração, então você dá luz ao pecado. E aí é quando você age. Ou seja, quando você vê uma pessoa, né, cometendo assim, algo que você considera grande, absurdo, horroroso, aquilo começou com pequenos errinhos, com pequenas raposinhas, como diz a Bíblia. Geralmente a gente não cai nas grandes pedras, e sim pedrinhas pequenininhas que vão se acumulando, e quando isso se torna público, é uma queda gigantesca, sabe? Quando você vê pastores grandes, né, tipo, conhecidos pelo Brasil caindo em adultério ou coisas assim, já não existia diálogo ali no casamento há muito tempo, já, sabe? Era casamento de fachada ou coisas do tipo. Quando você vê alguém caindo nas drogas, né, sei lá, alguma coisa do tipo assim, né? Eu tô falando de coisas consideradas grandes, mas existiram ali muitas concessões, muitas brechinhas, muitos pequenos vícios, sabe? Quando você cai numa coisa grande, existiram várias outras coisinhas que foram se acumulando ao longo do tempo, só que por elas não serem vistas pelas pessoas, então a pessoa achava, não, tá tudo bem, só que quando realmente pra quem você deve prestar contas ali, quem você deve olhar e pensar, eu não quero magoar a Jesus, eu quero fazer por Jesus. E quando eu comecei a refletir essas coisas, eu comecei a dizer, Deus, eu quero ser inteira, eu não quero mais fazer ou deixar de fazer coisas porque eu sou crente, porque eu vou na igreja, porque eu ministro, pela religião, pelo que os outros vão pensar, porque eu percebi ali que eu tava agindo há muito tempo em uma área por religiosidade. E que não era o que o meu coração estava dizendo, que não era o que eu estava desejando, que não era por Jesus, ou por eu realmente acreditar, por crer, por ter fé nas promessas que Deus me deu e que Ele me dá, as palavras que Ele me dá a respeito disso. Era por puro, eu não vou dizer orgulho, mas tipo assim, olha só, tipo quando a pessoa rota a santidade, né? Aquela coisa, olha como eu sou perfeita, olha como eu faço muito bem isso, olha como eu sou um exemplo. E eu nunca disse essas coisas, até porque eu sempre soube que eu não era um exemplo a ser seguido, ou uma referência em certas áreas, né? Isso também foi outra coisa que Deus me falou, que, tipo assim, por mais que não tenha sido algo que, aos olhos do mundo, seja algo horroroso, coisa e tal, eu fiquei pensando,
né, que é a consequência sempre do pecado é aquilo que Adão e Eva fizeram, né? Quando eles viram que estavam nus, ou seja, quando eles viram a vulnerabilidade deles, a primeira coisa que eles fizeram foi tentar cobrir com folhas de figueira, que é algo passageiro, que é algo frágil, que é algo que qualquer ventinho rasga, leva ou mostra ali as vergonhas. E quando Deus se aproximou, ao invés de eles correrem ao encontro de Deus e pedirem por misericórdia, dizerem: Deus, rateei, fiz errado, eu fiz o que o Senhor mandou não fazer, eles se esconderam. Então, eu fiquei pensando isso, eu não quero mais ficar lutando com a força do meu braço pra fazer as coisas certas, assim como Romanos fala, né, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Eu comecei a orar e pedir: Deus, eu quero ser de verdade esse ano, sabe, ser íntegra, ser inteira. E ao mesmo tempo, o Espírito Santo começou a falar pra mim que eu tenho muitas áreas que eu já venci e que eu tenho vencido e que eu sou de verdade e eu não posso deixar de falar delas aqui nesse canal ou, né, na minha vida, enfim, por ter essas outras áreas que eu ainda não venci. Claro que eu não posso ser hipócrita, né, querer falar de áreas que eu ainda não venci. Isso foi uma coisa que eu fiquei pensando muito. Mas ao mesmo tempo, Deus começou a me mostrar que nas áreas que eu já venci, naquilo que eu posso, que eu posso ser inspiração e referência, por exemplo, né, uma área que eu sempre fui muito fiel e que Deus tem me honrado, que eu tenho visto o favor de Deus, inclusive nas coisas que eu falo, nas coisas que eu penso, eu vejo uma história ali, né, de muitos anos de experiência, de fidelidade com Deus, que é a área financeira, a área de dízimos, ofertas, de investimentos, tipo, essa é uma área que eu não tenho problema, que eu já venci, graças a Deus. Claro, é aquela coisa, né, quem pensa em estar de pé, cuide pra que não caia, mas é uma área que eu posso chegar e falar, biblicamente, posso falar, inclusive, não profissionalmente, né, eu não sou profissional dessa área, mas que eu posso falar da minha experiência de vida. Entre outras áreas também, né, que eu posso falar. Mas tem áreas que eu sempre fui muito fiel, mas eu tenho deixado a peteca cair nos últimos tempos. Tem áreas que eu, né, nunca alcancei, né, aquilo que a Bíblia... Esse vídeo eu tô falando muito de referência bíblica, sendo que eu nem pensei em falar, né. A Bíblia fala que você vai de glória em glória e você vai alcançando até chegar lá na estatura do varão perfeito. Deus diz para nós sermos santos como Ele é santo, mas o que é a santidade, né? Não é fingir que você é melhor do que os outros, não é fingir que você faz ou deixa de fazer, né? Ah, eu não roubo, eu não mato, eu não sei o quê, mas é pelo que os outros vão pensar, é pela reputação, é pela religiosidade, é porque eu tenho um nome a zelar, né? A família a zelar, não sei o quê. Isso não é ser inteiro, isso não é ser verdadeiro. João 4, né? Eu tenho uma música, hoje em dia até que tá bem famosa, que é... Eu esqueci o nome dela, mas fala da mulher do poço, né? Que... Acho que é Tu És, se eu não me engano é essa. E agora no fim do ano ela foi, tipo, o hit do momento, tipo, eu vou descer pra BC, né? Só que no meio gospel. O que fala ali, né? Tipo, meio que resumido, que ela encontrou aquele que ia fazer com que ela nunca mais sentisse sede. Só que se você olhar, né, tem tanta preciosidade nesse capítulo, depois leia João 4, tá? E sobre isso eu quero falar realmente essa passagem, falar um pouco mais dela, né? Se você não conhece, depois eu posso fazer um vídeo só sobre essa mulher, só sobre essa passagem. Muitas vezes a gente meio que deixa de lado e não vê a preciosidade. E a história dela é muito preciosa. Por quê? Era uma mulher que ela teve 5 maridos numa época, gente, que tipo... O divórcio hoje no mundo tá banalizado, né? Existiam, sim, regras, existem regras pro divórcio ali na Bíblia. E o divórcio, se você estudar, né, a fundo, ele era uma proteção pra mulher. Enfim, eu teria que falar um vídeo só estudando sobre isso, falando sobre isso. Mas muitos homens, às vezes, eles só separavam da mulher e repudiavam, né? Que chamava assim, que era separação, sem dar a carta do divórcio, né? Tipo assim, aí, volta pra tua casa lá, pros teus pais, e repudiava. Só que essa mulher continuava sendo desse homem, mulher desse homem, né, porque ele não tinha divorciado. E geralmente quando fazia isso, era quando a mulher não tinha dado nenhum motivo, por exemplo, não tinha adulterado, ela, né, ela era uma, né, tipo, talvez errasse, com certeza, ninguém é perfeito, mas talvez ela até fosse uma mulher digna e tudo, só que esse homem era um canalha, um cafajeste, e não queria ter prejuízo financeiro, porque esse homem dava um dote, né, um pagamento para o pai para assegurar caso de divórcio, caso de viuvez, que ela ficasse viúva, como as mulheres não trabalhavam fora nessa época, ela estaria amparada com uma renda financeira pro resto da vida. Ou seja, esse cara não queria perder dinheiro, né? Enfim, não se sabe os motivos pelo qual ela teve 5 maridos. Imagina, gente, ela ia buscar água no poço ao meio-dia porque ela era muito mal vista. Porque pensaram, né? Bem, o primeiro divórcio, geralmente a mulher, ela, claro, era uma tragédia, tudo, né? Mas ela... principalmente se ela voltar pra casa dos pais, aquela coisa, tinha a carta do divórcio, ela podia casar de novo, enfim, tinha toda essa questão, isso era uma proteção pra mulher. Ela era, tipo, claro, viam de uma maneira diferente, de uma mulher que tinha casado só com um homem, inclusive viam a viúva meio que da mesma maneira como viam a mulher divorciada, mas se ela casava a segunda vez, tranquilo, beleza, aconteceu alguma coisa, bola pra frente. Mas se isso aconteceu de novo, então já é culpa da mulher. E terceira, e quarta, e quinta, ou seja, viam ela quase como uma prostituta, né? Só que pra piorar, ela tava com um sexto homem que nem marido dela era, ou seja, ela era outra, né, caso ele fosse casado, ou ela era amante.
Então, e Jesus falou isso assim, olha, realmente você disse a verdade. E essa mulher ela foi sincera, ela falou pra Jesus, eu não sou casada, eu não tenho marido. E ele falou, você falou com verdade, porque você já teve 5 maridos e esse sexto que você tem não é seu marido. E nisso você foi sincera, você foi verdadeira, você foi honesta, né? Você não foi hipócrita, você não fingiu. Pra mim, isso é uma coisa que você não é. Jesus não tava julgando ela ali, quando ele falou isso. Ele estava expondo ali pra ela, olha, eu sei, né, sua vida, o seu passado, o seu presente, mas não é pra isso que eu tô olhando pro seu coração, que é um coração honesto, é um coração sincero, é um coração verdadeiro. E por causa disso, por causa dessa sinceridade, Jesus pôde transformar a vida dela. E ela se transformou numa nova criatura. E então ela começou a ver, cara, tá, esse é de verdade, esse eu posso escutar. Porque se você reparar, ela tava testando e debochando, fazendo piadinha. É porque a Bíblia, ela tem uma linguagem mais antiga, então não dá pra perceber isso quando nós lemos aqui, no nosso século XXI, cheio de gírias, nós lemos um texto que foi traduzido há mais de 100 anos atrás, quando era um outro vocabulário. Mas se você olhar, ela ficou meio que de piadinha, principalmente por ele ser judeu. Ficou debochando assim, ai, como é que tu sendo judeu vai pedir água lá pra mim, uma samaritana? Porque os judeus, eles desprezavam muito, então meio que ela tava, meio que... Sabe quando a pessoa é menosprezada por alguém ou por um certo grupo e depois ela fica soltando piadinhas indiretas? Era mais ou menos o que ela tava fazendo com Jesus. Só que ele não se importou. E quando ela foi sincera e ele falou a vida dela, aí, cara, não, pera, eu estou falando com uma pessoa que eu posso escutar. Esse é profeta. Esse é sério. Esse eu não preciso me armar, colocar uma armadura de cinismo ou de deboche ou de ser crítico, né? Tipo, porque muitas pessoas usam esse cinismo, esqueci a palavra, mas quando a pessoa sarcasmo, eu não preciso ser sarcástica. Geralmente o sarcasmo, o cinismo, ele é uma armadura que mostra que esconde uma fragilidade por trás, porque aí você ataca pra não ser atacada, sabe? Então, foi isso que ela fez. Só que quando ele falou aquilo, ele desmontou aquela armadura que ela tinha de sarcasmo. Ela pôde fazer uma pergunta realmente que ela estava interessada, que, gente, é sensacional essa história. Porque ela perguntou sobre a adoração. Ela foi direto aonde realmente era o interesse dela. Era onde doía. Era o questionamento dela, sabe? Porque ela dizia, por que só porque eu sou samaritano eu não posso adorar? Por que Deus me excluiu de estar perto dele, de buscar ele? Por que só vocês podem adorar? Por que vocês falam que só é nos templos que é válido, que quando eu adoro no monte, Deus não ouve? Na verdade, o coração dela só queria adorar, buscar pra encontrar Deus. E Jesus sabia disso antes de encontrar ela, tanto que ele mostra pra ela que ele foi naquele poço pra encontrar ela. E ele fala, gente, ela é a primeira pessoa pra quem ele se revela. Se você ler, leia depois, né? Leia os outros livros, os outros evangelhos, os outros capítulos, que você vai ver que ele não se revelou pra ninguém antes dela. De dizer com todas as palavras, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, né? Ele disse assim, não importa o lugar. Não é nem na Judéia, no templo, e nem em Samaria, no monte. Porque Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ele tá buscando corações sinceros, não pessoas que estão fingindo ser quem não são. Eu tenho certeza que aquela mulher não permaneceu naquele erro que ela tava, né? Naquele adultério, naquela prostituição. Mas, e se ela não tivesse feito essas coisas, essas promiscuidades, essas coisas erradas? Só que o coração dela não tivesse nesse lugar de sinceridade, de querer a Deus. Porque o que ela verdadeiramente queria era encontrar a Deus. Era encontrar um ambiente seguro, onde ela pudesse ter esse questionamento, onde ela pudesse saber que Deus aceita a adoração dela, mesmo que ela não estivesse adorando naquele lugar específico que disseram que era o lugar que ela tinha que ir. E que ela nem poderia entrar, na verdade, por muitos motivos, não só por ser samaritana, né? Tinha várias restrições, inclusive para os judeus e muito mais para as mulheres. Então, quando Jesus disse não importa, só que ao mesmo tempo ele frisou, a salvação vem dos judeus, porque quem é a salvação? É Jesus, né? Jesus Cristo, o Messias. Quando ela perguntou, né? Quando ele disse aquilo, né? Ela disse assim, meu Deus, eu tô falando com um cara sábio, né? Então vou mais profundo. Quando o Messias chegar, ele vai nos ensinar, ele vai nos dizer todo o caminho. Então foi aí que ele se revelou, ele disse, eu sou. Então ela saiu correndo, ela deixou tudo. E ela saiu pela cidade que ela se escondia pra pegar água. E ela saiu gritando aos 4 ventos. Eu encontrei o Messias, eu encontrei o homem que disse toda a minha vida. E toda aquela cidade, toda Samaria se converteu. Se vocês olharem ali, não foi por milagres que ele fez, não foi por coisas que depois ele fez ali, mas eles escutaram por causa daquilo que ela falou, por causa de palavras vindas de um coração sincero. Eu não fiz metas, né, pra esse ano, assim, realmente, mas deixa eu até dizer, assim, qual o objetivo que eu coloquei pra esse ano. Eu geralmente faço muitas metas, né, eu sou uma pessoa muito metódica, eu gosto muito de fazer listinha e dar uns tiquezinhos, né, na listinha, mas esse ano, assim, eu
coloquei uma meta. Eu tenho muitas metas, assim, na minha mente que eu quero cumprir, que eu quero fazer. Uma das metas é o projeto Ser Plena, onde eu quero aqui falar sobre isso mais profundamente. Eu já fiz alguns vídeos, né, sobre identidade, sobre restauração, desenvolvimento da identidade, autoconhecimento, etc. Sobre todas as áreas, né, espiritual, emocional, física, financeira. Eu tenho várias metas nesse sentido, né? Tanto espiritual, emocional, físico, profissional, financeiro, etc. Mas o que eu coloquei aqui como minha maior meta pra 2025, que foi aquela que eu escrevi, foi a única que eu escrevi ontem, eu quero deixar Deus me transformar esse ano de verdade. Então eu falei assim pra Deus, eu não quero fingir, sabe? Mas isso, eu não quero ficar lutando com a força dos meus braços. Sozinho eu não consigo. E eu falei isso também, né? Essa é a minha maior meta pra 2025 e só Deus pode fazer, sabe? Porque eu percebi ontem que por muitos anos eu lutei e eu venci, entre aspas, na teoria, muitos anos. Só que ontem eu percebi que era tudo fachada, que era tudo da murro em ponta de faca. Que essa mudança estava acontecendo de fora para dentro. E Deus quer uma verdadeira mudança que vem de dentro para fora. Sabe, esse ano você pode até não conseguir sua casa própria, não conseguir emagrecer os 10, 20 quilos que você tanto quer. Você pode, sei lá, não passar naquele concurso, pode não vencer aquela doença, mas se o seu coração estiver em Deus de verdade, inteira, com sinceridade, você vai estar muito melhor do que ter alcançado um monte de coisas na Terra, mas o seu coração está longe de Deus. E eu comecei a pedir isso, Deus, eu quero sim ser santa, como tu és, mas eu não quero ser fingida. Eu não quero fingir uma santidade, eu não quero fingir que eu faço ou não faço as coisas, porque eu ministro, porque isso, porque aquilo outro, para fingir que eu sou alguém que eu não sou. Eu vejo que, né, eu sou uma pessoa muito... Tipo, eu sou calada, assim, no geral, tipo, eu não faço piadinhas ou coisas assim do tipo, sabe? Só que quando eu abro a boca pra brincar, eu venho assim com uma pérola, sabe? Que eu vejo que as pessoas se assustam. Meu Deus, a Maria, a Santinha, não sei o que, tá falando isso, a faz isso. Eu vejo que as pessoas se assustam. Só que não é de propósito, sabe? Que eu dou essas aparências de, santinha, ou que é certinha. Eu sempre dei essa aparência de, ela é certinha, ela é que não faz nada errado, a nerd, que sempre estudou muito, sempre foi do trabalho pra casa, pra escola, pra igreja. Tipo, eu sempre fui essa pessoa, nunca fui de festa, ou de beber, ou coisas do tipo. Mesmo desviada, assim, uma época que eu não tava indo na igreja, eu não ficava indo em festa, bebendo, essas coisas. Eu não sou essa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, às vezes a gente passa uma imagem de algo que a gente não é. Só que é muito confortável estar nessa situação e ser outra pessoa, lá no fundo do coração, lá dentro. E eu não quero mais ser isso. Gente, eu não vou virada pra virada. Claro que não, né? Mas eu comecei a pedir pra Deus, esse ano, eu não quero mais carregar esse peso, sabe? Eu tô sentindo que esse fardo tá muito pesado. Porque não é um fardo de santidade, é um fardo de religiosidade, sabe? Não é um fardo de ser realmente quem o Senhor me chamou pra ser. É um fardo de vou não fazer isso ou vou fazer isso porque eu tenho um nome a zelar, ou porque os outros vão pensar, ou porque isso ou aquilo. Deus nos chama pra ter um coração sincero, um coração humilde, um coração quebrantado e contrito Deus não vai desprezar. Eu não sei, né, se isso é um vídeo vibe iniciano. Talvez nem seja, mas enfim, era o que eu precisava falar com vocês hoje, sabe? Eu tenho muitas metas nesse sentido de buscar essa plenitude, mas de dentro pra fora, sabe? Eu vejo que Deus me mostrou isso, assim, que tem mudanças que eu tava querendo e que eu não estava conseguindo, que eu não estou conseguindo, porque eu estava buscando fazer de fora pra dentro. Quando, na verdade, às vezes, o que você mais precisa é parar, se conectar a Deus e esquecer essas coisas que você quer pra estar ali, no centro da vontade de Deus. E essas coisas vão vir naturalmente, elas vão te perseguir, você vai se tornar, quando menos você perceber, sabe? Claro que ter hábitos saudáveis é muito bom, né? E não ficar enfiando o pé na jaca toda hora. E eu senti meio que assim. Quando eu fiz isso, dia primeiro, eu senti como se eu tivesse furado um dia da dieta. Como se eu tivesse saído um dia do jejum. Só que o problema não é sair um dia da dieta, pisar o pé na jaca um dia, né? Qualquer nutricionista vai te dizer. Quando você pisa o pé na jaca um dia, comi o que não podia, caramba, todos os cachorros de Jurerê resolveram latir agora. Misericórdia. Quando você enfia o pé na jaca um dia, no outro dia, não, já enfiei mesmo, então eu vou continuar. E aí sua dieta vai pro saco, não. Se você pisou o pé na jaca hoje, amanhã, continua a dieta lá seguindo até que você alcance seu objetivo. Volta pro caminho. Quando você erra uma rota, o GPS recalcula pra você voltar pra rota correta. Errei o caminho, vim aqui parar num brejo, então eu vou continuar mesmo, até o carro tô lá. Não é assim, né? Você tem que voltar. Nem que você tem que retroceder um pouco, ok. Mas você vai, volta, até o lugar onde você caiu, onde você errou, você recalcula. E então segue pelo caminho certo, sabe? Então, eu me senti assim. Eu pisei o pé na jaca, mas amanhã eu sigo a dieta.
sabe? Só que ao mesmo tempo eu não quero que seja por fingimento, eu quero que seja crendo realmente no propósito pelo qual Deus tem me dado, né? Eu furei um propósito, digamos assim, com Deus. E Deus me deu esse propósito, só que eu comecei a ver que eu não acreditava mais nele, sabe? Ou quais, né, os propósitos que Deus te deu, palavras que Deus te deu e talvez por estar passando tempo, anos ali, você começou a parar de acreditar, você começou a meio que dar uma furadinha aqui ou ali, né? Sei lá, Deus te prometeu, não sei, sabe, que você ia fazer missões num país que fala inglês ou espanhol, sei lá. Só que você começou a ter super motivado a estudar o inglês, só que você viu que tava demorando ali a você ir pra esse país, então você foi parando de estudar, você foi parando de procurar o visto, você foi parando de estudar sobre a cultura desse lugar, simplesmente porque você foi parando de acreditar, porque, será que vai acontecer mesmo? Então, que esse ano você escreve no caderninho, sabe? Eu resolvi que esse ano eu vou ter, né, o meu caderninho, eu ganhei até da minha escola que eu trabalho. Eu resolvi que eu vou fazer ele de diário, né? E depois eu continuo fazendo com outros. Todos os dias, nem que seja uma frase, sabe? Uma coisinha assim sobre aquele dia que Deus me mostrou, que Deus me falou, ou que eu tava refletindo, ou contemplando a natureza. E faça um caderninho, sabe? Relembre antigas promessas que ainda não se cumpriram na sua vida. Comece a buscar em Deus o porquê elas não se cumpriram. Talvez você descubra, assim como eu, que essa promessa não se cumpriu porque você não tá pronta. Porque mesmo que você esteja há anos e anos e anos, ai Deus, mas eu tô há anos e anos e anos fazendo isso ou não fazendo aquilo. E por que não se cumpre? E outras pessoas, às vezes, que eu vi assim, que em pouquíssimo tempo que arrumava o prumo ali, as coisas aconteciam. Eu dizia, Deus, porque eu tô há tantos anos aqui, né, não fazendo isso, e comigo não acontece. O que Deus me mostrou foi que não adianta não estar fazendo algo, ou estar fazendo algo, mas o seu coração está em outro lugar. Mas isso não ser com coração sincero. Isso ser por pura religiosidade, porque no momento que você receber essa bênção, é onde você vai relaxar, e é onde muitas vezes muita gente se perde, sabe? Por isso que às vezes Deus trava alguma bênção, porque ele sabe que se você receber agora, isso vai ser a sua perdição. Isso vai se transformar numa maldição. Porque existem bênçãos que Deus quer te dar, mas ele te ama tanto que ele segura, que ele retém, porque ele ama em primeiro lugar o seu coração. Ele, em primeiro lugar, quer você perto dele. Então, essa é a minha meta para esse ano. Que você também tem uma meta de ser sincero com Deus, de se deixar ser transformado, sem esse peso que a religião coloca muitas vezes em cima de nós, sabe? Cara, se as pessoas escandalizarem comigo, né? Geralmente quem se escandaliza comigo não é não cristão, que é o que a Bíblia diz, que você não deve escandalizar quem não é cristão, né? Geralmente é cristão que é religioso, né? Com alguma coisa que eu falo, que eu faço, porque eu sou brincalhona, porque eu, né, não sou uma pessoa assim que saio julgando alguém que não é cristão, que não crê na Bíblia, que não segue a Bíblia. Eu não vou julgar essa pessoa. Mas essa pessoa faz isso, que horroroso. Gente, essa pessoa não tem a Bíblia como o manual de conduta dela. Não crê, não tem como eu julgar uma pessoa baseado numa fé diferente da que ela tem. Eu não posso medir a pessoa com o meu sapato, né? Então tem muita gente que se escandaliza porque eu sou assim. Eu vou dar um exemplo, né? Não, nem vou dar porque é muito polêmico, enfim. Mas assim, tem coisas que eu não faço, nunca fiz. Só que as pessoas ficam chocadas quando veem que eu levo de boa, sabe? Tipo, como assim você não julga essa pessoa? Cara, essa pessoa não é cristã. E não sou eu que tô aqui pra julgar. A Bíblia fala que todos já estavam condenados e estavam tudo no inferno e que Jesus veio pra aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, a chance é dessa pessoa se salvar, porque condenar todo mundo já tava, entendeu? Se tu não acredita em Jesus, não é que, se for fizer boa ação, não sei o que, cara, todos estavam condenados. A Bíblia diz exatamente assim, todos estavam mortos em seus delitos e pecados. Ou seja, porque eu vou julgar essa pessoa X por algo que ela faz sendo que ela não é cristã, e não vou julgar essa pessoa Y por outra coisa que ela faz não sendo cristã. Se é pra julgar, que seja os irmãos da fé com os irmãos da fé, né? Não julgar no sentido ruim, mas no sentido que a Bíblia diz, de ir lá, de exortar, de repreender, pra que essa pessoa faça a coisa certa. Mas a Bíblia diz pra fazer isso com quem é cristão e que diz seguir a Bíblia como um manual de fé e conduta. Então, se um cristão vem me repreender, vem me exortar em algo que eu tô errando, eu tenho sim que recalcular a rota. E essa pessoa vai estar certa em fazer isso e tá sendo bíblica. Agora, se eu ou outra pessoa vai, uma pessoa que não é cristã, fazer isso é errado e antibíblico, porque a Bíblia diz pra gente, inclusive, não se sentar na mesa com pessoas que se dizendo cristãs, fazem certas coisas ou são coniventes com coisas erradas. E aí lá tem uma listinha das coisas. Mas a Bíblia também exemplifica, né? Eu não tô dizendo de quem não crê, porque senão vocês vão ter que sair do mundo. A Bíblia fala assim, acho que é em João 14... Não, eu não lembro agora, tá? Mas tem uma parte que é Paulo falando, tem outra que é Jesus, tá? Tem dois textos que falam sobre isso. Depois vocês pesquisem lá, dão um Google. Mas a Bíblia diz isso. Cara, se eu estivesse falando de quem não é cristão, vocês vão ter que sair do mundo pra, né, não tá no meio disso. Eu tô falando... é isso aí, Paulo. Em alguma das cartas de Paulo. Eu tô falando que quem se dizendo da fé, se dizendo cristão, pratica tais coisas ou são coniventes... É outra palavra, não é conivente, mas é tipo isso, tá? Apoiam quem pratica, sei lá. Então, quando a Bíblia pega pesado assim, não é com quem não crê. Não é com quem tá ali, sabe? Tipo, que não enxerga.
quem é o caminho, a verdade e a vida é com quem, dizendo que crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, faz coisas que mostram que essa pessoa não crê. Ou seja, essa pessoa tá sendo hipócrita e mentirosa. Se você não tiver nenhuma meta para esse ano, a meta que eu te aconselho, né, seja de verdade, seja inteiro, seja honesto com você mesmo. Entenda que talvez você queira estar num patamar em alguma área da sua vida, né? É uma área que eu quero muito estar nesse patamar, mas ontem eu tive que confessar para mim mesmo, para Jesus, que na verdade eu tô aqui, sabe? Eu disse, Deus, eu não quero mais fingir que eu tô aqui pras pessoas, eu não quero mais fingir pra mim mesma que eu tô aqui, eu quero me enxergar onde eu realmente tô, que é aqui embaixo. Mas crendo que contigo, com sinceridade, com coração sincero, humilde e honesto, né? Porque você tem que sair, quebrar o seu orgulho pra poder confessar, Deus, eu não tô aqui, eu tô aqui. E a partir daqui, crer que algum dia o Senhor vai me ajudar a chegar aqui, mas sozinho eu não consigo. Sabe? Eu não sei qual área da sua vida que você tá se sentindo assim, que você queria estar aqui, você finge pras pessoas que você tá aqui. É tipo quando você não tem dinheiro e você financia carrão, casona, sabe? Fica ostentando coisa de marca pra fingir ser rico, fingir ser uma coisa que não é, né? O dublê de rico. E quando na verdade você não é, você é um pobre endividado fingindo que você tem algo que você não tem. Seja sincero, seja honesto no nível que você tá. Você não precisa querer. Eu não quero continuar aqui pra sempre, mas pra eu poder sair daqui, eu primeiro tenho que reconhecer que eu tô aqui, né? Quando a pessoa tá doente, ela primeiro tem que reconhecer que tá doente pra poder buscar a cura, né? E foi isso que eu fiz ontem e eu espero que esse vídeo tenha te edificado, te inspirar nesse ano, você atingir metas, mas de verdade. Que você chegue em lugares que Deus te surpreenda, mas que seja cada meta conquistada, seja de verdade, não seja fingindo, não seja pela metade, não seja de fachada. Fica com Deus até o próximo vídeo. Tchau!